Tem uma passagem bíblica, eu não lembro bem a referência, mas está, acho que em Provérbios, que diz: não sejas demasiadamente justo. É bem parecida com aquela: não sejas muito chegado à casa do teu irmão, não vive perturbando teu irmão, que não queira estar todo o tempo na casa alheia, né? Não sejas demasiadamente justo. Eu acho uma passagem interessante. Ela está no Velho Testamento, mas ela é relevante, porque às vezes as pessoas nos fazem pensar que o que está no Velho Testamento passou, não serve mais. Isso é tão enganoso que tem causado problemas para a vida espiritual das pessoas, porque elas tendem a achar que apenas o Novo Testamento é a palavra de Deus revelada, tanto elas acabam esquecendo de consultar o que o Velho Testamento tem a dizer sobre a vida cristã, sobre a vida messiânica. E por que eu estou falando disso? Tá todo mundo falando disso. Eu não tenho que dar minha opinião, mas eu vou dar meus 2 centavos aqui a respeito do Paulo Júnior. É muito comum você ouvir sobre queda de pastores, esses grandes pastores de internet ou de ministérios que, mesmo não tendo conseguido a sua fama na internet, são pastores renomados no meio cristão, gospel, tanto tradicional quanto pentecostal. E há muitos que a gente vê que o caso de pecados deles estão relacionados à área sexual. Esse é o primeiro caso, pelo menos é o que está sendo dito, que não tem relação direta com isso, mas com a forma como o pastor conduzia a sua igreja. Em outras palavras, é como se eles estivessem evitando dizer que ele era ruim, um pastor ruim, cruel, intolerante, né? E isso é estranho. Não consigo. É estranho porque é incomum acontecer esse tipo de coisa. O Paulo Júnior se pronuncia falando que não foi a primeira vez, né, que ele tinha sido instado a se retirar, a parar, sei lá, a encerrar ali, a reconhecer que ele estava conduzindo a igreja de uma forma ditatorial. Eu acho que essa era a grande questão. E, como eu estava dizendo, é muito comum quando acontece um pastor cair, que é assim que usa o meio cristão, né? O cara caiu, esse caiu, fulano caiu, quer dizer que ele estava aqui no topo e aí de repente caiu, não sei o que, geralmente na área sexual. Por exemplo, Caio Fábio. O Caio Fábio foi um pregador, eu estava revendo um vídeo dele, eu acho que era de 90, 95, assistindo recentemente, eu disse, cara, esse cara era bom, ele pregava bem, esse cara falava bem, esse cara era bom. O que aconteceu com ele? Foi justamente essa queda, né? Essa queda na área sexual. Mas o Caio Fábio, ele adotou uma outra postura. Porque geralmente quando isso acontece e que o rapaz, o pastor, o líder realmente se arrepende, o que acontece? Ele passa por um período ali de disciplina, de reclusão, de aconselhamento e tudo, e volta. Geralmente, mas nunca volta como antes. Por quê? Porque ele assume outra postura, ele não volta a ser como antes, por quê? Porque por mais que haja o perdão, a restauração e tudo, a mácula na memória fica, né? Aquele sentimento fica. Por mais que haja perdão, por mais que ele se sinta perdoado, inclusive por Deus, pelo menos é o que eu penso, ele sempre vai ter um entrave. Ele sempre vai ter uma dificuldade, por exemplo, para aconselhar pessoas publicamente sobre questões sexuais, porque foi exatamente aí que ele tropeçou. E isso meio que se torna um problema para essas pessoas. No caso do Paulo Júnior, pelo que está sendo dito, não é esse. Né? Esse não é o problema. É diferente do Caio Fábio, é diferente de um outro pastor, inclusive americano, que recentemente também veio a público falar que tinha errado e tal, e que estava sendo aceitando a disciplina que o ministério tinha dado para ele. Só que a gente está vendo uma outra coisa acontecer. Esses pastores que são famosos, e a fama deles foi alçada pela internet, ou seja,
um meio muito rápido de transmitir e de comunicar, eles acabam ganhando adeptos que veem nessa pessoa uma espécie de ídolo, e esse ídolo não erra. Então, se por um lado tem aqueles que acham que está tudo errado o tempo todo, por outro lado tem aqueles que acham que aquele cara, não, ele não fez isso, ele é errante, vai defender ele, custe o que custar. São dois extremos completamente equivocados. Quando você acha que ninguém acerta, que todo mundo está errado, é porque tem algum problema com você. E quando você acha que esse cara aqui é tão bom, ele é tão, assim, iluminado, e as pessoas usam a expressão homem de Deus, ele é um homem de Deus, tão de Deus, que é impossível que ele tenha feito isso. Entende que nós temos um problema sério hoje? E tudo isso no meio cristão, né? Que é um meio que diz que é o meio que você é lapidado, que você tem que estar na igreja para ser lapidado sempre, mas parece que nunca transforma em diamante essa lapidação, né? Nunca transforma em diamante. Voltando aqui sobre o assunto. O Paulo Júnior tinha uma característica nele que eu não gostava. E eu não estou falando aqui, o cara está errado, pecado, não sei o quê, espezinhando em cima de alguém ferido. Não, não é essa a questão. É que o comportamento dele, na forma como ele exortava as pessoas, eu achava, além de severo, grosseiro, era muito exclusivista, sabe? Todo mundo errado. E eu me lembro de um filme, para encerrar essa transmissão. Eu lembro de um filme que eu assisti, acho que eu assisti no final do ano passado. Assisti 2 vezes, porque eu achei muito bom esse filme. E eu voltei a assistir no final do ano passado, Barulho do Galo. Que legal. É passarinho, é gavião, é galo, é pinto, é tudo. Chocolate, o nome do filme. Uma mulher chega a uma cidade fictícia, né? Eu acho que era não sei se da França ou da Itália, ou era Alemanha, um desses países aí. Ela chega com a sua filha, num tempo chuvoso e nebuloso, né? É lá um inverno de sombrio, e ela chega trazendo suas malas, vai procurar um local para alugar, vai procurar um local para colocar um estabelecimento comercial dela. Ela colocou uma fábrica de chocolate. A fábrica de chocolate. O nome do filme é Chocolate, com o Johnny Depp, que aparece lá na frente. E essa cidade, ela tem um prefeito que ele é uma espécie de prefeito, guia espiritual, fiscal de casamento, ele é tudo. O ator que faz isso é o Molina, alguma coisa Molina, o mesmo que fez o Dr. Octopus, né, do Homem-Aranha. E o que acontece? Ele faz um escarcéu na vida dessa mulher. Ela começa a vender os chocolates dela e tudo, e tem meio uma coisa ali meio mitológica no meio também, e ele é carrasco. Ele fiscaliza o sermão do padre. O padre, antes de fazer o sermão dele, tem que passar pela mão do prefeito para ele avaliar, para ver se está bem escrito, para ver se está tudo direitinho ali. Ele fica fiscalizando a vida moral das pessoas o tempo todo. Ele é como se fosse um deus ali, onde tudo tem que passar pelo escrutínio dele. Então, e ele tem um problema, ele tem uma fraqueza. O filme já inicia com ele mostrando que ele é solitário. A foto da mulher dele está na mesa dele, mas ela nunca aparece. Sempre que perguntam sobre ela, ela foi viajar e não voltou ainda. Ela está numa viagem para a Itália, acho que é para a França, para um país aí, e ela nunca aparece. Ele está sempre ali olhando a foto dela, mas, cara, não, ela não vem. E a gente já sabe o que aconteceu. Ele é um fiscal de todo mundo, tudo tem que estar de acordo com o que ele acredita ser o correto e ser a verdade. E quando essa mulher chega, que causa um alvoroço na cidade por causa do chocolate que ela oferece, tem chocolate com apimentado, né, para os casais comprarem e tal. E isso para ele é um verdadeiro problema moral. Até que numa noite, ele, com muito ódio dessa mulher, vai na lojinha de chocolate dela, quebra lá, invade, olha só, ele invade a lojinha e começa a quebrar tudo. Acabou tudo. Ele invade e quebra tudo.
Ele está quebrando os chocolates ali que ficava na vitrine, quando um fiapinho de chocolate, né, cai assim no lábio dele. Eita, que as formigas estão me pegando aqui. Desculpa. Ele pega aqui e aí ele passa a língua. Ele passa a língua no chocolate aqui. Meu Deus, cara, sai daqui, formiga. Ele prova aqui o chocolate, a câmera foca bem em cima. Quando ele prova aquele pedacinho de chocolate que caiu ali por acidente, ele violentamente quebrando tudo, o que acontece? Ele acha aquilo muito bom. Os olhos dele se abrem assim e ele começa a comer desesperadamente aqueles chocolates. E come, e se lambuza, a ponto de adormecer ali. Quando amanhece o dia que ela vai abrir a loja dela, ela encontra ele lá deitado, dormindo na vitrine dela, todos os chocolates quebrados. E aí, esse filme traz uma lição maravilhosa. Ela não entrega ele, ela compreende o que aconteceu com ele, ele reconheceu que o que ele fez era errado, e estava todo mundo proibindo de consumir o chocolate dela, e ele estava se privando de algo que era delicioso e que não fazia mal para a espiritualidade de ninguém. Ela reconheceu que o que aconteceu com ele e se não contou para ninguém. E o resto você tem que assistir para ver. Aquele homem aprendeu a lição maravilhosa naquele dia. Eu vejo muito o caso do Paulo Júnior como isso, né? Ele se embebedou nessa questão de ser certo demais, que todo mundo tinha que ser tão certo quanto o que ele julgava ser certo, até que ele percebeu, foi convencido, segundo ele, de que ele não podia tratar as pessoas daquela forma para impor a moralidade que ele acreditava que existia. Talvez ele tenha se lambuzado nisso a ponto de ter que dar um tempo. Pode ser isso que aconteceu. Um filme secular, com uma lição maravilhosa, um filme muito bem feito, muito bom de assistir, você tira uma lição. Oi, Brian, tudo bom? Bom dia. Entenderam, pessoal? É isso. Espero que o pastor se recupere do que aconteceu. Ele agora está sendo chamado de ex-pastor até por si mesmo, não sei o que aconteceu de fato. É estranho porque a gente não está acostumado com esse tipo de coisa, a iluminação agora que pegou. O fato é que está todo mundo falando disso, alguns se aproveitando para colocar o Silas Malafaia, para dizer que eles mexeram com o homem de Deus. Eu nunca vi esses homens de Deus tão protegidos assim. Esses homens de Deus são as verdadeiras pragas, né? Que se falar deles, você vai ser morto, você vai... Não, não é assim que funciona. Mais uma vez, é um equívoco da interpretação bíblica de não toqueis no ungido do Senhor. O ungido do Senhor não se refere a homens quaisquer, se refere a próprio Cristo Messias. Então é isso, gente. Essa reflexão aí, às vezes a gente é tão duro com uma coisa que ela é simples, ela não é algo que vai nos levar para o inferno, ela não é isso, não é aquilo, entenderam? Eu espero que o pastor Paulo Júnior se levante do que ele disse ter caído e se recupere e se torne alguém que saiba aconselhar as pessoas sem tentar parecer um ditador, né? Alguém que parece que a verdade foi revelada somente a ele e todos têm que se submeter a isso. É isso. Até mais. Valeu aí para quem entrou, pelos likes e pelas inscrições. Até lá. Depois isso aqui vai aparecer, vai voltar aqui editado, tá bom, gente?